E aí, pessoal do segundo, tudo bom? Prontos aí para nossa aula 3? Eu sei que essa aula aí não tá aparecendo a minha carinha, você vai sentir falta da minha beleza, eu sei, mas não deu tempo de gravar, né, daquele jeito que eu preciso ir na escola e não deu para ir lá na escola, tá bom? Mas vamos desse jeito mesmo aí, porque o importante não são os meios. O importante é a matéria chegar até você e você prestar atenção e estudar e tirar dúvida. É isso que importa. Beleza? Então vamos lá? Vamos começar? Vamos lá, a gente viu na primeira aula o impressionismo. Vimos na segunda aula os artistas impressionistas, fizemos uma análise das obras. E agora a gente vai ver o que acontece com a pintura depois desses artistas impressionistas, né? A gente viu que a gente tem uma data de início do impressionismo e tem uma data final, que é a última exposição. Não é porque tem uma data de início e uma data final, todo mundo parou de fazer o impressionismo. Não, né, gente? Mas assim, são marcos, né? Rótulos e arestas que a gente cria para ter uma noção, para organizar esse caos aí, né? Ainda mais o mundo da arte, né? Todo mundo produzindo, todo mundo fazendo. Então, o que vai acontecer nessa parte aí depois que o impressionismo não está mais na moda? A galera vai continuar pintando, a galera vai continuar apreciando essas obras impressionistas, só que vai acontecer uma coisa um pouco diferente, né? Um pouco diferente. Vamos dar uma olhada aí. Então, o que vai acontecer? Os artistas, eles vão nessas galerias, eles vão olhar nessas exposições as obras impressionistas, não é? Só que a galera não vai fazer parte, teoricamente, do movimento impressionista. Eles vão aprender com o impressionismo e cada um vai reagir de um jeito ao impressionismo. Presta atenção. Eles vão observar as obras impressionistas e os pintores vão pintar cada um de um jeito, reagindo ao impressionismo, tá? Então eles vão se inspirar e vão fazer a pintura do seu jeito e não usando aqueles pontos importantes de cada escola acadêmica. Então, se você vê os impressionistas, é a luz, é a tonalidade da luz no tema, né? Se você é impressionista, você faz isso. Não, ele vai ver aquilo, ele viu que aquilo foi uma quebra com a academia, foi uma ruptura, porque esses pintores também vão ser renegados, tá? Alguns aí são da mesma época daqueles impressionistas que a gente viu na aula passada. Então, alguns vão ser renegados, só que eles vão seguir os seus próprios caminhos, os seus próprios estilos, a sua própria estética, o seu próprio jeito. Ok? Então um vai lá observar o Monet, ele viu a árvore impressionista do Monet. Ele vai desenhar uma árvore sem as regras acadêmicas, só que uma árvore não do jeito do Monet, mas do meu jeito. E isso aí vai ser uma influência gigantesca para as escolas modernas. Aquele monte de nominho que você aprende geralmente em literatura, né? Expressionismo, não sei o quê, né? A gente vai ver da onde sai aquilo. Na arte, na pintura, sai daqui, desse contexto que a gente vai chamar de pós-impressionismo, depois do impressionismo. Então, esses artistas taxados como pós-impressionistas, eles não tinham uma linguagem comum. Você vai pegar ele não tem nada a ver com o outro. Mas como é que você sabe que é pós-impressionista? Porque veio depois do impressionismo? Calma, vamos ver. Esse nome, ele foi criado pós-impressionismo, tá? Ele não foi, os artistas não se chamavam pós-impressionistas. Então, mais ou menos aí, a partir de 1890, esses artistas, a partir daí, vão ser chamados de pós-impressionista. Vamos ver por quê. Vai ter um cara na Inglaterra que vai chamar Roger Fry. Ele é pintor também, tá? Ele é crítico de arte e ele vai fazer uma exposição porque ele era fascinado nessa pintura de vanguarda.
impressionista e tal, essa pintura diferente que rompe com a academia. Ele adorava. O que é a pintura de vanguarda? O que você fala isso quando você fala que alguma coisa é de vanguarda? É que ela é para frente, né? É aquela coisa do exército, a vanguarda é para frente. Então essas obras para frentex, né? Diferentes, não são tradicionais. Esse Roger Fry era fã. E ele juntou um monte de obra para mostrar numa exposição e não sabia como colocar o nome, qual nome colocaria. Ele pensando muito, ele foi vendo o que esses caras têm em comum, o que esse fulano tem em comum com o outro. E ele não descobria nada o que tinha em comum, até que ele chegou na conclusão que a única coisa que eles tinham em comum é que eles se inspiraram no impressionismo. Então, uma forma, né, que não tinha saída, ele colocou o nome da exposição das pinturas pós-impressionistas. Então, a origem do termo, esse rótulo, é um termo criado, tá? Foi criado pelo Roger Fry. Nunca que o artista pós-impressionista, na época, ele se chamava de pós-impressionista. Não, foi por causa dessa exposição, não é? Que era, se não me engano, chamava Manet e os pós-impressionistas, né? Era a influência do Manet sobre os pintores, tá? Então, o que vai ser essa aula? Essa aula vai ser uma análise de obras. Essa aula vai ter 3 artistas importantes, pós-impressionistas. Eu vou falar a característica dele e a gente vai analisar na obra as características dele, tá? Por que eles são importantes? Por causa deles que irão ocorrer as principais escolas da arte moderna, que aí nas próximas aulas a gente vai entender melhor o que é. Então, se passar o slide devagarinho, não repara porque a foto é pesada, tá? Então, vamos ver quem são esses artistas impressionistas. Perdão, pós-impressionistas. O primeiro, Paul Cézanne. Todos que eu falar aqui são francês, tá? O Paul Cézanne é considerado o pai da arte moderna. Ele inspirou a principal escola da arte moderna, depois a gente vai ver. Ele teve várias fases. Ele passou pelo impressionismo, só que ele não entendia muito bem o impressionismo e para ele não importava a luz do sol, a tonalidade da luz do sol nos temas. Isso para ele não importava. Ele queria algo mais. Ele analisava o tema e queria pegar aquele tema puro. Ele ficava horas e horas e horas entendendo o tema. Demorava anos para pintar os seus temas, tá? Ele queria algo permanente, algo que fosse sólido, como as obras de um museu, tá? Ele vai criar um traço dele bem geométrico. Vai ser pesado as pinturas dele, você vai ver. Vai ser escultórico. Vai ser pesada, mas ao mesmo tempo vai ter uma composição fantástica. E a gente vai ver, vendo a obra por fase, por que ele foi importante, tá? Então ele era meio contra esses impressionistas. Olha aqui a frase dele. Quero devolver à pintura o que os impressionistas tiraram, o peso, a solidez e a estrutura. Então o que vai ter na pintura dele? Peso, solidez e estrutura. Olha essa outra frase que você vai matar ele. Ele já está morto, né? Você vai matar, não, você vai entender ele. Trata a natureza como se fosse esferas, cones e cilindros. Vamos ver. A gente tem que olhar a obra para a gente entender. E você tem uma fase inicial dele, tá certo? Uma fase inicial. Essa fase inicial, esses caras pós-impressionistas, eles eram solitários, a maioria triste. Não faziam amigos, quando faziam amigos brigavam. Alguns eram casados, mas não davam bola para o casamento, para os romances. Viviam aí para lá e para cá, peregrinando. Eram caras rodeados assim do submundo da tristeza. São caras interessantíssimos a vida deles, tá? Muito legal isso. Então esse negócio do sentimento, da vida, é jogada na arte, né? Então olha, esse é o início que ele foi recusado. Ele foi recusado pela academia, ele estava em depressão, não tinha amigo, né?
Aí ele pintava essas obras aí, ó, O Assassinato e Menina ao Piano. Olha, por exemplo, essas obras. São obras tristes, com cores escuras. Ó, olha aí, O Assassinato. Olha a Menina ao Piano. Parece que vê aí, interpreta. Parece que as duas mulheres aí não têm contato, né? É um clima frio. Então mostra, o início dele aí mostra bem essa tristeza. Aí ele tem uma fase impressionista. Ele conhece os impressionistas, participa de exposições impressionistas. Essa obra aí, Uma Olímpia Moderna, é uma sátira à Olímpia do Manet, né? Aquela prostituta pintada olhando diretamente para o observador. Isso é uma sátira. É uma prostituta, o próprio Paul Cézanne olhando a prostituta, mas você vê que é impressionista, né? Ela é clara, as sombras claras, as pinceladas. Ele tem essa fase impressionista. É aí nada de interessante, assim, no sentido da história da arte. Aí você vai ter o amadurecimento do Paul Cézanne. Ele vai viajar, ele vai morar em outros locais da França, né? A família, o pai morre, logo depois a mãe morre. Ele vai ter esse amadurecimento. Então aí a obra, o pai dele e a vista do Golfo. Aqui é uma transição. Você vê assim que não é impressionista, ela não é clara, mas ela vai começar a ser geométrica, do jeito que eu falei lá no começo das características dele, né? Vai ser uma obra geométrica. Olha só, presta atenção, o pai dele ali. Você vai entender essa mudança agora. Olha aí, natureza morta com maçãs e laranjas. Qual que é a sacada do Paul Cézanne? Ele vai tirar a perspectiva. Veja bem, eu sei que eu não estou aparecendo aqui, mas você vai ter que imaginar aí. A gente vendo aqui, a gente vê tudo normal. Só que a nossa visão, ela não é única. Ela é binocular. Ela é duas. Mas como assim? Como assim? Se você... Faz aí. Se você tapar um olho e deixar o outro aberto, e depois tapar o outro, observa uma imagem perto de você e tapa um olho e deixa o outro aberto. Depois você tapa o outro e deixa o outro aberto. Parece que são duas posições, não parece? Então o Paul Cézanne, ele vai falar assim: a pintura pode ser vista de dois ângulos diferentes. Porque a nossa visão, a gente vê de um ângulo só porque o cérebro faz ela ver de um ângulo só. Só que um olho vê de um jeito e o outro vê de outro. Olha que brisa, né? Então, vai ser chamada a pintura com os olhos. Se a gente vê diferente, por que vai ter que ter perspectiva? Eu posso fazer essas duas numa mesma composição. É isso que ele vai fazer. A sacada dele é isso, tá? É a pintura com dois olhos, é a perda da perspectiva. Tá? Ele vai fazer uma pintura, uma parte de um jeito e a outra do outro. Né? Então aí primeiro que ele é viciado aí nessas pinturas de natureza morta. Então ele gosta muito de pintar maçãs também, né? Então você vai ver aí, por exemplo, a jarra. A jarra, uma parte é pintada de um jeito, em cima ela está de outro. Se você fosse pintar ela real, você não estaria vendo a parte de cima dela, né? Aquela partinha da boca de cima. O ângulo ali, os ângulos são diferentes. A mesa, segue a mesa, parece que é a mesma mesa? Não parece. As maçãs no prato, por exemplo, uma em cima da outra, você não vê com aquele realismo, com aquela realidade do Renascimento, né? Você não tem perspectiva. E você já vê, olha o pano como é que ele é pesado, sólido, escultórico. Reparou?
Essa aqui, o exemplo é melhor aqui, ó, né? A garrafa de vinho inclinada, tá? Ela é meio torta, só que ela enche a tela, é uma composição bem feita para o observador olhar a tela inteira, tá? Repara, o lado direito e esquerdo não estão no mesmo plano. Repara a mesa aí, repara a mesa. Se ela está seguindo igualzinha, ela não está, ela está em plano diferente o lado direito e esquerdo, tá? Você vai ter aí essas pinceladas fortes, uma densidade, e ao mesmo tempo que é forte, é escultórico, é geométrico, ele é dinâmico, tá vendo? Essas cores, essa luminosidade. Isso eu fiz para a gente ver essa coisa do geométrico, né? Os 3 crânios, ó, a esfera, né? A esfera. Então, o Paul Cézanne era aquela tacada da perspectiva, ok? Aqui você tem um outro, quero ver se falar esse nome aí. Isso, acertou quem falou, Paul Gauguin. O Paul Gauguin é outro pós-impressionista. Ele vai inspirar também outra escola artística. O Paul Gauguin é francês também. Esse cara aqui, falar um pouquinho da vida pessoal dele, ele era um vagabundo, um canalha, egoísta. É aquele homem que toda mulher quer ter. Ele casou, teve 5 filhos e o que ele fez? Foi embora, viajou, foi comprar um cigarro, nunca mais voltou. Foi exatamente isso. Ele falava que o Van Gogh, por exemplo, tirou dele tudo que ele tinha para ensinar para ele. Van Gogh aproveitou do talento dele. Olha só, que humilde, né? Ele tinha sífilis, ele era bancário, tinha grana, mas depois lá tem uma quebra na bolsa lá da França, ele fica pobre, tenta vender pinturas e não dá muito certo, não ganha muito, aí junta aí umas obrinhas de arte, consegue vender e vai viajar, né? Mas vamos ver as características dele aqui, vamos rápido para a aula não ficar longa. Olha aqui, ele vai falar o seguinte: eu quero desenhar uma coisa simples. Olha a frase dele: não quero pintar os cavalos clássicos do Parthenon, e sim os cavalos da minha infância, que é o simples, é o nosso, é o que a gente conhece, tá vendo? O jeito que eu falei no começo da aula. Então é o seguinte, ele vai usar as cores geralmente primárias, o amarelo, o azul, o vermelho, e vai ter um negócio que ele vai chamar de impulso vital. Ele vai tirar um pouco os detalhes, tá? Ele vai tirar um pouco os detalhes e vai desenhar o que é essencial para você entender. Por exemplo, imagina uma folha. Se você vê uma folha, você vai ver a nervura dela ali, né? A cor, os traços, o galho. Ele vai só desenhar o formato da flor, da folha, por exemplo, e jogar a cor dela, né? Então vai usar tintas puras, definidas, cores arbitrárias. Olha a cor das árvores aí, por exemplo. Sem tridimensionalidade, um contorno forte, sem sombras, planos chapados. Esse aí é o Cristo amarelo, tá vendo? Sem tridimensionalidade. Olha como ele usa a cor diretão, assim, ó, nos campos. Olha o simples, a síntese. Depois, ele, em 1890 para frente, ele vai para o Tahiti, lá na Polinésia, porque ele vai falar que vai querer encontrar na pintura dele algo verdadeiro, algo primitivo, né? A gente vai ver essa fase dele aí rapidão. Aqui, por exemplo, é um retrato que ele fez para uma mulher, né? A mulher viu esse retrato, falou assim, que bosta, e jogou na parede. Belo Ângelo, que anjo bonito, né? Perdão. Não gostou, mas olha, isso já dá para ver as cores, né? Aquele negócio das cores. Aqui é um quadro que ele faz para o amigo, Van Gogh. Aí é o Van Gogh pintando os girassóis. Depois a gente vai falar um pouco mais dessa relação dele com o Van Gogh, mas não nessa aula. Olha as cores. A síntese dele. Então, essas características você vai olhando aí na obra. Aqui é quando ele vai para o Tahiti, tá? Aí não dá para aparecer, mas eu vou ler para você, ó.
vida simples, espaço natural, né? E são as mulheres na praia do Tahiti. Ele vai pintar os nativos do Tahiti, as frutas, os animais. Ele vai arrumar uma novinha lá, no Tahiti, uma menina nova, que vai ser praticamente uma serva sexual para ele. Ele adorava as mulheres do Tahiti, tá? Agora, você mistura a personalidade com as obras do artista? É uma pergunta legal. Por exemplo, você vê um filme, você vê que o diretor lá do filme, ele assediava mulheres. E aí, você vai odiar o filme? É aquela questão, sim ou não? Ele era tem historiador de arte que fala que ele é um canalha, né? Mas ele tem essa importância dentro da história da arte. Então aí, as mulheres do Tahiti. Filho de Deus nascido. Aí é o seguinte, ele vai falar que é pintar algo novo, algo, né, dele, primitivo. Ele gostava dos nativos, tratava bem, defendia o nativo, mas ele tinha uma contradição. Por exemplo, o Filho de Deus nascido. Ele faz um cara do Tahiti, as mulheres, uma casa ali no fundo, os animais, mas ele está representando quem? Jesus. Ele não largou de ser um cara ocidental. Isso aí a gente chama de ocidentalização. Mesmo ele defendendo, querendo mostrar as diferenças, ele tem o ocidente nele. Ele só mudou de lugar, né? Por exemplo, vai fazer um quadro com os nativos, ele faz Jesus, né? Jesus, coisa do cristianismo. Aqui, né, as jovens tahitianas com flores de manga, Vairumati. Aí, ó, as nativas peladonas, ele adorava pintar as nativas com os seios de fora. Ele tá, o quê? Estereotipando o negócio. Olha lá, ele tá pintando os nativos com as frutas nativas, né? É a mesma coisa que um cara falar assim, eu quero conhecer o Brasil. Ele vem, desenha, faz uma pintura com uma sambista tomando caipirinha, né? Aquela coisa do estereótipo. Mas particularmente eu acho essa obra da direita linda. Essa mulher aí lindíssima. Ela pintando os animais misteriosos, aquela coisa primitiva, nativa, misteriosa, mas não larga de ser um estereótipo. Aqui, ó, por que está zangadas? Aqui é uma crítica que ele faz. Tá vendo que as mulheres estão seminuas, uma tá brava, essa de azul em pé. Lá no fundo você tem as mulheres seminuas, uma senhora em frente a uma casa branca. Isso aí seria um bordel. Ele está criticando a colonização francesa no Tahiti, que os caras vão lá para fazer sexo, né? Os caras vão lá só para aproveitar dos tahitianos. Mas olha como ele é contraditório. O que ele está fazendo lá? Fazendo a mesma coisa. Aproveitando das mulheres, fazendo amor com as mulheres, pintando as mulheres do jeito estereotipado. É um cara contraditório. Mas onde está a genialidade dele? Ele sempre ficou tentando provar a obra dele. Essa obra aí das cores, as cores como um plano, tá? Esse vital, essa síntese. Essa aqui é a mais famosa dele, não é dessa época do Tahiti, né? Que é Jacó e o Anjo. Aqui ele faz o primeiro plano, camponesas da França, camponesas, até aí normal. Mas depois no plano do fundo, olha o campo, vermelho, você vê que é um campo que tem uma vaca, né? Então a cor é arbitrária. E agora a sacada dele, hein? Ele vai subjetivar os temas. Jacó e o anjo, ele vai luta com o anjo lá para do irmão, uma coisa bíblica lá. Essas mulheres tinham acabado de rezar e ver essa visão. Mas o que isso vai significar? É ele lutando contra ele mesmo, tá? É ele lutando contra ele mesmo. Esse galho aí, ó, o galho é um corte na tela entre o imaginário e o real, o mundo terreno. Ele transforma o galho em algo subjetivo. É aí que está a tacada dele. O galho não é um tema da obra, igual se fosse impressionista, o cara ia pintar o sol ali batendo no galho. Não, esse galho é o limite do que é terreno, o que é imaginário, o que eu sinto, tá? O que eu estou sentindo.
O Jacó seria meio assim que o Jacó seria ele, o anjo, o que ele sente, tá vendo? É uma coisa toda subjetiva. Você está atacando o que ele sente, o jeito que ele desenha, o que ele está pensando para a obra. Ele está subjetivando a obra, beleza? Vamos falar do último aí rapidão, Toulouse-Lautrec, tá? Ele pode ser Arte Nouveau, pós-impressionista, neo-impressionista. Isso aqui é meio difícil de colocar um rótulo. Aí ele tinha uma doença, tá? Ele tinha 1,52 m. Eu anotei o nome da doença aqui para saber, porque é muito complicada. A doença ficou até chamada doença Toulouse-Lautrec, mas chamava piquinodissostosis. Que os ossos ficam frágeis e não crescem. E ele era outro também. Esse aqui era mais gente boa, né? Mas ele era bêbado, tinha sífilis, morreu por causa do alcoolismo e a sífilis, vivia no submundo de Paris, conhecia prostitutas, dançarinas, né, mulheres da vida, ia em bares, né? Aí é o baile do Moulin Rouge, né, uma boate famosíssima, um bar famosíssimo da França. Então ele desenhava isso, o cotidiano, né? É a vida agitada de Paris, artistas de circo. Os traços eles colocavam os traços dos personagens como se fosse uma caricatura, síntese também, contorno. A galera odiava as pinturas dele, o pai dele, que era um nobre, tudo, falava, nossa, as pinturas do Gauguin, quando ele morreu, a igreja queimou algumas, que eram indecentes. Ele, quando viu o Toulouse-Lautrec era da nobreza, né, da antiga nobreza francesa, quando viu pintando isso, a galera ficou chocada, né, porque ele pintava o submundo, aquela coisa, né, ai, não vai pra lá não, sabe aquela coisa de mãe, não vai pra lá não, ai, né, ele pintava isso, a vida agitada de Paris, né, e os bares no Moulin Rouge. Aí, dançarinos, teve uma época que ele fez cartaz para fazer propaganda ao Moulin Rouge, aí, as dançarinas. Aqui é demais, né, para você ver bem esse submundo. Olha o nome da obra, a inspeção médica no prostíbulo da rua de Moulin. Olha lá, como é que eram? As prostitutas passavam por inspeção médica para saber se elas tinham doenças. Porque se elas tinham doenças, elas não podiam trabalhar. Se elas não tinham, elas estavam aptas a trabalhar. Aí é uma inspeção, olha aí. Né? Submundo. É impressionismo? Não é. É pós-impressionista, é coisa dele, mas não é acadêmico. Tranquilo? Então, é isso. Muito obrigado. Aí é uma fotinha do Toulouse-Lautrec, aí uma fotinha do seu professor, né? Ambos de chapéu. Acho que ficou um pouco longo, tá? Foi mal. Eu ia dividir em duas, mas eu falei, vamos fazer direto isso. Muito obrigado. Dúvidas no plantão, ok? Abraço.